Olá pessoal, meu nome é Bruno Cardoso, eu sou analista de relações internacionais do site melhoresbrokers.com.br e hoje nós vamos falar sobre o Brexit. Mas para falar sobre o Brexit, abreviação que significa Britain Exit, em inglês quer dizer a saída da Inglaterra da União Europeia. Nós vamos falar primeiro sobre a origem da União Europeia e por que esse episódio está acontecendo. Vem comigo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava completamente destruída. E para evitar que algo assim, outro conflito desta magnitude acontecesse novamente, 6 países europeus inicialmente formaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Mas por que carvão e aço? Porque eram commodities essenciais para a guerra naquele período, e uma gestão conjunta desses recursos favoreceria a paz. Em 1957, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço evoluiu para a Comunidade Econômica Europeia, fazendo assim então a primeira união aduaneira da humanidade. Em 1967, ocorreu um tratado importante na história da Europa, o Tratado de Bruxelas. O Tratado de Bruxelas trouxe muitas coisas e deu um caráter supranacional à Comunidade Econômica Europeia, como um Parlamento Europeu e uma Corte de Justiça Europeia, órgãos supranacionais que estariam com a jurisdição internacionais de todos os países membros. Mas o maior ato de supranacionalidade do órgão foi o Acordo de Schengen, que abolia as fronteiras entre os países, algo que acontece hoje na América do Sul e apenas na União Europeia. Somente nesses dois órgãos não existem fronteiras, então o tráfico de pessoas e mercadorias é totalmente livre. Foi neste período que surgiu a bandeira da União Europeia, e durante esse período de desenvolvimento da comunidade, outros países começaram a sua adesão. A União Europeia, tal como conhecemos hoje, apenas foi possível graças ao Tratado de Maastricht, em 1993, que transformou a Comunidade Econômica Europeia na União Europeia, uma união econômica, política e monetária, unificando tudo posteriormente com o Tratado de Lisboa. Atualmente, a União Europeia possui 28 membros, entre eles o Reino Unido. Você deve se lembrar que a União Europeia possui uma moeda comum para todos os países, mas que a Inglaterra ela possui a sua própria moeda. A Inglaterra também não faz parte do espaço Schengen, mantendo assim as fronteiras das ilhas. Falo de Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e a própria Inglaterra. Já dá para notar a partir daí que a União Europeia e a Inglaterra sempre tiveram uma relação um pouco complicada, pois a Inglaterra não é um país que dava o braço a torcer para algumas exigências da União Europeia, comum a todos os membros. A entrada do Reino Unido no que hoje é a União Europeia também foi tardia, ocorreu apenas em 1973, depois de muitas negociações, principalmente com a França de Charles de Gaulle, herói da Segunda Guerra Mundial. Além disso, a entrada do Reino Unido também teve que ser aprovada em um referendo dentro do país. Para você ver que a Inglaterra e a União Europeia sempre tiveram uma relação muito distante, se comparada aos outros países. Pelo fato de o Reino Unido nunca ter mergulhado de cabeça na União Europeia, parte da sociedade inglesa nunca aprovou totalmente a permanência do Reino Unido no órgão. Mas onde iniciou-se o Brexit, como nós vemos hoje? O então primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, autorizou
um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, como cumprimento de uma promessa de campanha, que ocorreu no meio de 2016. Vale lembrar que nessa época, as guerras no Oriente Médio fizeram com que uma grande parte dos imigrantes do Oriente Médio viessem para a Europa, e a Inglaterra não viu esses imigrantes com bons olhos. E depois dos atentados terroristas na França, Bélgica e Espanha, o Brexit tornou-se uma pauta nos parlamentos ingleses. Os ingleses também nunca engoliram a ideia de supranacionalidade, argumentando que a União Europeia estava se institucionalizando demais, se tornando algo parecido como um Estados Unidos da Europa. De fato, o país que entra na União Europeia deve desistir de parte de sua soberania para atender à soberania de toda uma comunidade. Mas não era algo tão fácil de se desistir, pois a Inglaterra é um grande centro financeiro da Europa e que as conexões econômicas que os ingleses tinham com os outros países da Europa compensavam muito a permanência do Reino Unido na União Europeia. Por ocasião do referendo, notou-se que nas grandes cidades da Inglaterra, como Londres, Manchester, Liverpool, as pessoas preferiram ficar na União Europeia, porque economicamente é muito viável, mas em cidades menores e zonas rurais, as pessoas não queriam. Outro fator mostra que os escoceses também gostariam de ter ficado na União Europeia, mas perderam em 52% a 48% para a colocação em prática do Brexit. Note que em 2014 a Escócia teve a chance de se desvincular da Inglaterra, tornando-se um estado da Escócia, mas eles preferiam por participarem do Reino Unido. Agora, você me pergunta por que o Brexit tem sido discutido por anos, pois essa pauta está em discussão há muitos anos e ela está em discussão até hoje, em 2019. Note que as pessoas não só estão preocupadas com a saída do Reino Unido da União Europeia, mas elas se perguntam: como é que vai ficar meu esposo francês ou alemão? Ele vai ter que ser deportado da Inglaterra? Ou até mesmo nós vamos ter que mudar as placas dos nossos carros? Então o tema é de uma complexidade enorme. Por isso, a Inglaterra sempre pede um pouco mais de tempo para que esse tema seja discutido até que satisfaça a maioria do parlamento inglês. Esse tema tem sido discutido há tanto tempo que os países da União Europeia já estão perdendo a cabeça com essa discussão, principalmente a França, que muitas das vezes acusa a Inglaterra de xenofobia e nacionalismo exacerbado. Note que o atual presidente da França, ele é muito pró-União Europeia, querendo fazer com que o Reino Unido se torne um bode expiatório para todos aqueles que desejam seguir os mesmos passos. Para Emmanuel Macron, a saída do Reino Unido da União Europeia é simplesmente abominável, se tornando assim o maior adversário dos ingleses no Parlamento Europeu. O fato é que ainda este ano veremos o findar das discussões sobre o Brexit, e então poderemos ver se o caminho que a Inglaterra está tomando realmente vale a pena, ou se o que vale a pena mesmo é a instituição supranacional que está se institucionalizando cada vez mais na Europa. Talvez Victor Hugo estivesse certo e algum dia teremos um Estados Unidos da Europa.